vídeo é especialmente preparado para essa palestra na Universidade de Gama Filho. E de antemão eu queria agradecer ao Departamento de Psicologia, aos organizadores desse encontro, especialmente a professora Elizabeth. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu queria dizer que Jung é uma pessoa maravilhosa. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, né? A psicanálise é uma invenção maravilhosa, né? Tem um bebê chorando aqui atrás, aqui. E tudo começa aí, ok? Enfim, a psicanálise é uma invenção maravilhosa. E acho que Carl Jung é um dos expoentes mais fecundos dessa experiência profunda, startada por Sigmund Freud, e que reuniu em torno dele pessoas muito interessantes, né? Carl Jung é uma dessas pessoas muito interessantes, né? Todos nós sabemos que ele era filho de pai protestante, que era um pastor, né? E a mãe dele era espírita, kardecista, né? Então você imagina a confusão na cabeça desse garoto, né? Nós estamos falando em 1875, 1876, né? A mãe teve uma crise psiquiátrica, foi internada, né? O handicap do Jung é o pior possível, ok? Essa é a boa notícia, né? A boa notícia é quando o indivíduo é capaz de lidar com essas coisas e transformar isso em conhecimento psicológico. E aí tem um ponto importante, eu acho, já de saída, né? A verdadeira psicologia, ela nasce de uma observação acurada que o indivíduo tem dos seus próprios processos internos, né? Ela não é a psicologia do outro, né? Ela é a minha psicologia, né? E ao perceber o meu mundo interior, né, eu percebo que esse mundo interior é afim a todas as outras pessoas, porque há uma connaturalidade entre todos os seres humanos. Nenhum fenômeno psíquico é estranho à minha mente, considerando-se que ele se revela nos seres humanos, né? E enquanto ser humano, então, eu posso criar níveis de empatia, né, profundas com o outro que sofre, né, porque eu estou associado também, eu estou ligado aos meus sofrimentos mentais, né? Quando eu transformo meus sofrimentos mentais, né, em processo de crescimento e de desenvolvimento, né, eu crio níveis de empatia com outra pessoa profundo, que faz com que a pessoa se sinta segura o suficiente para trabalhar suas questões internas, né? E nesse mundo do inconsciente, Jung foi capaz de perceber, né, movimentações, né, instintos, né, vivências, né, e naturalmente descreveu algumas delas, né? Então temos o inconsciente pessoal, que foi muito bem descrito por Freud, né? O recalque, a repressão, e Jung avança para o inconsciente coletivo. Ele percebe que o ser humano não é só a história dele, né? Ele é a história dele, mas ele é mais do que essa história, né? A história do universo se encontra dentro dele também. Então aquilo que o machuca, que o fere, né, pode ser ocasião para o desenvolvimento dele, para o crescimento emocional dele, né? E se ele aprofundar isso no nível bastante abissal, ele é capaz de perceber o sofrimento do mundo. Não só o sofrimento dele, mas o sofrimento do mundo também, né? E compreende que as coisas são assim. Porque as coisas são assim, porque as coisas são assim. Então ele descreveu o inconsciente coletivo, né? O conteúdo desse inconsciente coletivo ele chamou arquétipos. Os arquétipos são essas estruturas, esses padrões, né? Essa maneira que a gente tem de reagir sempre às situações internas e externas, né? Da mesma forma. Então os exemplos são inúmeros, né? Naturalmente o mais compreensível, né? Porque se trata de uma experiência universal, né? É a experiência do amor, né? A experiência da atração, né? Nós reagimos a essa experiência sempre da mesma forma, né? Então cantamos o amor sempre da mesma maneira em todas as línguas, né? Aquela história, quando você foi embora, não consigo viver sem você, olha você, é o sentido da minha vida. Isso se canta em chinês, em inglês, em português, em francês, né? Isso é uma estrutura. Ele avançou e percebeu também a sombra, né? Que é essa parte
não consciente. Ela é negativa, mas não no sentido de um valor. Ela é negativa no sentido de estar na escuridão, né? Ora, mas o ser humano é essa luta contínua e ininterrupta entre luz e trevas, né? É isso que o ser humano é, né? Lembremos das cosmologias, né? De todas as religiões. No princípio eram as trevas, no princípio não era a luz, né? A cosmologia judaica diz isso claramente, né? No princípio eram as trevas, e Deus disse fiat lux, né? Faça-se a luz, e a luz se fez, né? Mas a treva era anterior. A grande escuridão, o segredo da escuridão, o mistério da escuridão, né? Nós viemos de lá. É por isso que a gente tem medo, né? Mas tem uma certa paixão também, né? Uma mistura, né? Esse medo é uma esquiva, mas também é uma atração. As ambiguidades do arquétipo, né? Então, a sombra pessoal e a sombra coletiva, né? Depois ele descreveu nesse fenômeno do enamoramento um outro arquétipo, que é a ânima, né? A ânima é essa coisa que faz a gente ficar absolutamente apaixonado por uma mulher, né? E aí você acha que só aquela pessoa, entre 5 bilhões de pessoas, 9 bilhões de pessoas no mundo, só aquela pode fazer você realmente feliz, né? Isso é uma maravilha, né? Uma ilusão fenomenal, né? Necessária à reprodução aí da espécie, né? No universo inteiro só existe uma pessoa capaz de me fazer feliz, né? E é você. E o ânimos, que é a parte masculina da mulher, que ela projeta na figura do homem, né? Então tem muitas figuras de ânimos, né? Desde o homem sensível, né? Que chora vendo um filme romântico, né? Não é um tipo de ânimos muito admirado. Ao homem que é herói, né? E que ele chega numa postura agressiva, sedutora, poderosa. Eu acho que é uma tendência hoje de fazer uma emulação, uma alquimia dessas estruturas arquetípicas, né? A gente hoje busca muito o holos, o todo, né? Terapias holísticas, né? Você quer a mistura, né? Ser sensível na hora de ser sensível, né? Ter pegada na hora de ter pegada, né? Você tem persona, né? Que são as máscaras que nós utilizamos como uma maneira de se relacionar com o mundo, né? Essas máscaras são muito importantes, né? Porque elas permitem adaptações importantes. O perigo é se você se identificar com essa máscara, né? Então você é psicólogo, aí você começa a analisar todo mundo dentro de casa, né? Vai falar, isso é complexo de Édipo, né? Isso é um arquétipo, né? Então essa identificação com a persona do psicólogo ou o médico que tem que escrever aquele garrancho horroroso, né? Corresponde a uma impressão que o indivíduo quer causar ao coletivo, né? A persona não é pessoal, ela é um resíduo do inconsciente coletivo, daí o fascínio que ela exerce sobre o ego, né? São estruturas carregadas de energia, são estruturas sedutoras. Então você tem isso. E eu acho que o Jung se interessou muito por todas as coisas, né? De religião, a mitologia, a física quântica, né? Escreveu um livro com o Prêmio Nobel de Física, Wolfgang Pauli, que é um livro de sincronicidade. Isso não tem nada de novo, né? Se a gente estudar filosofia, estudar Demócrito, né? Que é o precursor da teoria atômica, a gente vê que ele falava de átomos psíquicos, né? E explicava a telepatia através desses átomos psíquicos. Ou seja, quando você pensa, você envia pensamentos para o ar, e as pessoas sensíveis podem captar esse pensamento, né? Jung é o precursor de tudo isso aí. Jung viu isso, estudou isso, e viu que o ser humano tem uma direção,